Livro do Jogador, Parte 1, Criando Personagens, Capítulo 2, Raças, Meio Orc. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Regras do Dungeons & Dragons 5ª edição. Eu sou o Rafael47 e nesse episódio irei apresentar o que o livro do jogador do RPG Dungeons & Dragons 5ª edição fala, comenta, traz informação sobre a raça meio orc. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br/rpgnext. O comandante Mihúrin despertou a si e a sua mulher da sua cama de peles. Colocou a curta cota de malha de aço em seu torso grosso e musculoso. Normalmente, ele acorda antes da maioria dos guerreiros, já que possui uma forte veia de sangue humano e acha a luz do dia menos irritante que a maioria do resto da tribo. Entre os caveiras sangrentas, um guerreiro é julgado por sua força, ferocidade e tenacidade. A ancestralidade humana não é motivo para vergonha, desde que ele seja tão forte, resistente e sedento por sangue quanto os de sangue puro. Meio-orcs, que sejam mais fracos que seus camaradas orcs, não duram muito tempo entre os caveiras sangrentas, ou em qualquer outra tribo orc que seja. Mas é considerado verdade que uma pitada de sangue humano concede a um guerreiro a mistura exata de esperteza, ambição e autodisciplina para ir além, como Mihúrin fez. Ele era senhor de uma tribo que reuniu 2.000 lanças e era o mais forte comandante em Tar. Trecho extraído do livro Lâmina Arcana, de Richard Baker. Dando continuidade então nessa leitura, nessa resenha do livro do jogador do D&D 5ª edição, na página 40, o livro apresenta a raça meio-orc, ou half-orc, e você pode visualizar uma ilustração de uma meio-orc fêmea, vestindo roupas de couro toda costurada e segurando nas duas mãos uma grande marreta. O que é interessante é que essa imagem, também ao fundo, apresenta uma cabana feita com pedaços de árvore, panos rasgados, peles de animais, e dá para visualizar que no cantinho tem um baú, uns escudos e umas armas, e o curioso, alguns crânios de pessoas, talvez humanos ou humanoides. Então essa imagem retrata bastante essa herança bárbara dos meio-orcs, principalmente por causa das tribos onde eles costumam nascer. E é justamente aqui, nessa primeira página do livro, que ele apresenta, que os meio-orcs podem acabar surgindo de, por exemplo, essas alianças que reinos humanos formaram, uniram forças com tribos orcs, e aí é nesse momento que alguns relacionamentos acontecem e crianças neném meio-orcs nascem. Pode ser através de casamentos, mas também, o livro aqui não diz nesse primeiro tópico, eu imagino que um estupro, algo do gênero, também possa gerar uma criança meio-orc, mais ou menos o que é retratado quando a gente visualiza esses seriados dos vikings invadindo territórios de outras terras e estuprando mulheres de outras tribos e outras civilizações.
Então, é característica natural dos meio-orcs acabarem surgindo, principalmente nesses meios onde existe guerra ou existe conflito, tá? E claro que muitos deles que nascem podem acabar querendo se provar como humanos imponentes ou valiosos e podem acabar partindo para uma aventura para poder demonstrar o seu potencial, para poder se provarem como um integrante importante da sua tribo, ou seja, do lado orc, ou até do lado mais civilizado dos humanos. Se bem que às vezes o humano pode ser tão incivilizado quanto uma tribo orc, né? Então, justamente essa mistura entre humanos e orcs que vai trazer características físicas como força e características visuais que são as cicatrizes de batalha por causa do meio que eles nascem. Então, questões físicas como, por exemplo, a aparência, eles vão ter uma pigmentação mais acinzentada, a pele mais cor apagada e a testa mais avantajada, mandíbulas salientes, dentes proeminentes. Isso é o que traz a característica de meio orc. Já em relação à altura, 1,80 m até 2,10 m, ou seja, na média um pouco mais alto do que um humano. E também o peso segue essa estrutura maior do corpo, variando de 90 a 125 quilos. Sobre as cicatrizes no corpo de um meio orc, é curioso essa descrição porque dentro das tribos orcs, mostrar a cicatriz, ostentar a cicatriz, é sinal, né, de mostrar tudo o que o orc passou. É um registro de suas batalhas, é um registro de que ele sobreviveu àquele conflito. Então ele mostra esse tipo de marca no corpo com orgulho entre os membros da tribo. Então um meio orc que nasceu dentro de uma tribo orc, muito provavelmente vai expor também essas cicatrizes com orgulho. Já na questão humana, do lado mais civilizado, pode ser que o meio orc também mostre essa cicatriz com orgulho ou talvez esconda com vergonha. Mas o fato é que é muito comum haver essa cicatriz. E ela pode surgir tanto de um combate, quanto também de ele ter passado por um momento de escravidão. Sei lá, ele foi escravizado ou ele foi exilado e desonrado. Então essas cicatrizes marcam isso nos meio-orcs. Falando em marcas, outra característica que acompanha o meio-orc é o deus Grummush, o deus caolho, criador de todos os orcs, que é um deus maligno. Então não tem como escapar desta influência que esse deus tem até sobre os meio-orcs. Apesar de eles possuírem esse sangue humano, alguns meio-orcs acabam ouvindo sussurros de Grummush em seus sonhos, que os influencia a liberar a sua fúria que fervilha dentro deles. Mas mesmo com essa influência do Grummush correndo em suas veias, meio-orcs não são maus por natureza, mas o mal espreita dentro deles, quer eles o abracem ou não. É mais ou menos como vampiros, né? Aquela ideia de que uma criatura foi amaldiçoada e tem que lutar contra aquele mal que corre dentro dela. Além dessa fúria de Grummush, eles também têm poderosas emoções fortes. Então, por exemplo, uma piada pode acabar soando para ele muito mais engraçado. Ele acaba dando risos fortes, né? Se soltam mais, riem alto para poder demonstrar o quanto aquilo lá representa para ele. Já, por exemplo, um insulto pode, né, doer e pesar muito mais do que pesaria para outra pessoa. Então ele tem essas sensações muito mais à flor da pele do que as outras raças. E é por isso que eles acabam se deliciando, aproveitando mais simples prazeres mundanos, como por exemplo, se banquetearem, beber, lutar, tocar tambor, dançar selvagemente, enfim. Tudo isso enche o coração dos meio-orcs de alegria. Claro que eles tendem a ter esse temperamento explosivo, às vezes eles são rabugentos e mais inclinados à ação que contemplação e a lutar que argumentar. É bem complicado lidar com o meio-orc nesse aspecto. Pode acabar estragando, às vezes, o plano de uma equipe. E é claro que os meio-orcs que forem mais adaptados a se manterem controlados em relação a essas fortes emoções serão aqueles que irão viver em terras mais civilizadas.
Sobre a moradia dos meio-orcs, geralmente eles vivem entre os orcs, em tribos. Mas tem alguns também que acabam vivendo em cidades, em favelas, ou entre as cidades humanas. Mas independente da região em que o meio-orc mora, ele se prova muito mais pela sua força física, pela sua resistência, pela sua determinação, né, que foi herdado ali dos humanos e também dos orcs, do que tentar se provar pela sua questão social de onde ele mora. Então é uma questão realmente mais de tribo e orgulho. Eles lembram bastante os Klingons do Star Trek. Sobre os nomes de meio-orcs, geralmente eles recebem os nomes de acordo com a cultura do qual eles foram criados. E como tudo na vida social, o meio-orc que tem a intenção de morar junto, né, se inserir na sociedade civilizada humana, provavelmente ele vai ter que trocar o seu nome por algum nome humano. Já os meio-orcs que permanecem em tribos orcs, provavelmente mantêm o seu nome orc. E também pode acontecer o contrário. Às vezes o meio-orc nasceu entre os humanos, tem o nome humano já desde que nasceu, mas ele resolve trocar o seu nome humano por um nome orc, que tem uma pronúncia mais gutural, para poder tornar, né, a pronúncia de seu nome mais intimidador. Então, alguns exemplos de nomes orcs masculinos: Densh, Feng, Henk, Krusk, Champ, Tok. São nomes mais fortes. Alguns femininos, nomes orcs femininos: Bagi, Emen, Kanzif, Niga, Ovak, Vola, Volen. E claro que os nomes humanos é o que você quiser. Um ponto de atenção que o livro traz é sobre a aceitação difícil, relutante que um meio-orc tem. Ele diz assim que cada meio-orc encontra uma forma de adquirir a aceitação daqueles que odeiam os orcs. Alguns são reservados, tentando não atrair atenção para si. Alguns poucos demonstram piedade e bom coração em público sempre que podem, não importando se tais demonstrações são genuínas ou não. E alguns simplesmente tentam ser durões que os outros apenas evitam. Ou seja, como toda raça que é uma mistura ou muito diferente da maioria, ela sempre vai ter conflito e dificuldade em aceitar algo ou ser aceito, porque nunca vai estar totalmente de um lado ou totalmente do outro lado e vai sofrer, na maioria das vezes, bullying, preconceito, e aí isso também molda a personalidade daquela criatura, desde que ela nasce. Agora, entrando na parte racial, nas características raciais dentro do sistema do D&D, quinta edição. A primeira característica que um meio-orc tem de diferente, claro, é a sua força. Então, ao construir um personagem meio-orc, você vai ter um bônus de +2 na sua força e um bônus de +1 na constituição. Ou seja, a saúde melhora um pouquinho, aumentando os pontos de vida do personagem, e a força é um pouco maior, aumentando os seus ataques, o dano e a precisão dos golpes. Sobre a idade, o quanto tempo um orc vive em média. Bom, primeiramente ele acaba atingindo a maturidade um pouco mais rápido do que os humanos, em torno dos 14 anos de idade, ao invés dos 18, 16 dos humanos. E eles também acabam envelhecendo um pouco a coisa mais rápido do que os humanos e raramente vão viver mais do que 75 anos de vida. Sobre a tendência ou alinhamento dos meio-orcs, geralmente eles tendem a ser um pouco mais caóticos, herança dos seus parentes orcs, e também não são tão inclinados para a bondade. Não que não possa existir. Já vi personagens sendo criados meio-orcs paladinos bons, o que acho que é um paladino bem legal de jogar. Geralmente os meio-orcs que nascem entre os orcs, geralmente têm uma vida mais pro lado da maldade, acabam seguindo o lado mal. Sobre o tamanho, o meio-orc é largo, bastante parrudo, bem mais do que os humanos, e dentro do jogo eles também são tamanho médio, apesar dessa estrutura mais larga. A base de velocidade deles também é padrão para uma criatura média, que são 9 metros ou 30 pés ou 6 quadradinhos. Sobre a visão deles, aqui tem uma grande vantagem, eles também possuem visão no escuro, graças à sua linhagem orc.
Então lembrando que a visão no escuro permite você enxergar até 18 metros de distância em tons de cinza. Se você estiver dentro de uma iluminação baixa, você consegue enxergar o dobro naquela iluminação. E em total escuridão, você enxerga até essa distância limite. E claro, como não podia faltar, uma característica é ameaçador. Ou seja, todo meio-orc tem proficiência na habilidade de intimidação. No caso do nível 1, você já começa com mais 2 de intimidação. Eu acho que é por causa da sua cara. A próxima característica se chama resistência implacável, ou Relentless Endurance. E eu acho muito legal essa habilidade, essa característica. Quando o meio-orc é reduzido a 0 pontos de vida, ele não é morto, não cai morto logo de cara. Ao invés disso, ele é reduzido apenas para 1 ponto de vida. E essa habilidade, essa característica, ela pode ser usada de novo após o personagem terminar um descanso longo. Ou seja, basicamente dormir de um dia para o outro, descansar 6, 8 horas. Isso é muito forte, né? Claro que tem uma regrinha de dano massivo, que o dano massivo pode matar qualquer um com apenas um golpe. Mas nesse caso, é muito forte essa habilidade. Você está lá com 1 ponto de vida, por exemplo. Você leva uma flechada de longe ou uma machadada que vai te causar, um crítico, por exemplo, que te causaria ali, vamos supor, 15 pontos de dano. Qualquer personagem iria cair a 0 ali na hora sem ter o que fazer. No seu caso, você acaba absorvendo tudo aquilo, fica com 1 ponto de vida, permanece em pé e imagina a cara do seu oponente vendo você resistir àquele ferimento sem cair. Então, eu acho muito legal essa habilidade. Uma outra habilidade desse mundo selvagem se chama Ataques Selvagens ou Savage Attacks. Quando o seu personagem meio-orc acertar um crítico com uma arma de corpo a corpo, você pode rolar um dos dados de dano daquela arma a mais e adicionar ele ao dano extra do seu dano crítico. Um exercício aqui, só para vocês imaginarem. Supõe então que o seu personagem esteja portando um machado grande de 2 mãos, que causa 1d12 de dano, mais o bônus de sua força. E aí você acertou um golpe crítico com essa sua arma no inimigo corpo a corpo. Então, além de você estar rolando o dano crítico, que vai ser um dado extra, você ainda rola mais um dado da sua arma. Então serão 3 dados de 12 faces de dano. Isso é extremamente perigoso para você tanto, né, levar golpe de alguém que é meio orc e acabar morrendo no processo, e também extremamente vantajoso se você for o personagem que estiver atacando o seu inimigo e tirar um crítico. Agora, imagina você combinando essa habilidade com aquela habilidade do guerreiro, que a gente vai falar mais pra frente, da classe guerreira, que ele aumenta a chance de você acertar um crítico. Então, se você é um champion, guerreiro champion, meio orc, você tem mais chance de causar mais dano ainda. Acho bem legal. Por fim, os idiomas, as línguas que você pode falar. Então você pode falar, ler e escrever comum e orc. Sobre a língua orc, ela é ríspida, possuindo uma linguagem de consoantes duras. Lembra do Klingon? Ele não possui um alfabeto próprio, a língua orc, mas ela usa o alfabeto anão. Bom, com isso a gente finaliza o meio orc. Espero que você tenha gostado. É uma raça que eu gosto bastante de jogar. Mesmo você fazendo um personagem que seja não tão combatente, eu acho que as habilidades que esse meio orc tem podem acabar ajudando você em qualquer situação, mesmo sendo, por exemplo, até um mago. Acho muito legal você fazer uma classe em cima de uma raça que não é esperada pelas pessoas. Então, quem sabe você não faz aí um feiticeiro meio orc, um ladino meio orc, deve trazer bastante personagem interessante. Um ladino meio orc, por exemplo, se causa um crítico e ele tá causando ainda o dano furtivo, o sneak attack, imagina quanto dano esse meio orc ladino não poderia causar em seu inimigo, não? Bom, se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar ele com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Se você está gostando desse livro, também
acesse o nosso post desse episódio, que lá tem um link do amazon.com.br, um link de afiliado, que se você comprar o livro pela Amazon, a gente ganha um percentual do valor da compra e o livro não fica mais caro para você. É apenas a Amazon passando um valorzinho pra gente, porque a gente acabou fazendo a divulgação do livro. Se você acha que vale a pena continuar a discussão desse episódio sobre o meio-orc, entre no nosso post e lá embaixo comente no Discuss o que você acha que ficou faltando, o que você acha que o livro poderia trazer, o que você acha que deveria ser falado mais sobre o meio-orc, indicações de outros livros, outros vídeos do YouTube. Deixe lá e contribui também para esse episódio, ok? Então, não se esqueça que no próximo episódio, daqui uma semana, a próxima raça que será abordada e a última raça do livro do jogador será a raça Tiefling. Então, pessoal, até mais, um abraço para vocês e nos ouvimos no próximo episódio.